Ouvido leitor audiolivros. A Metamorfose de Franz Kafka. Parte 1. Uma manhã, quando Gregor Samsa acordava de sonhos ansiosos, descobriu que em sua cama havia se transformado em um monstruoso inseto verminoso. Deitou-se sobre suas costas, duras como uma armadura, e viu, conforme levantou um pouco a cabeça, o seu abdômen marrom e arqueado, dividido em seções rígidas e curvadas. Daquela altura, a coberta, que estava quase deslizando por completo, mal conseguia ficar no lugar. Suas numerosas pernas, deploravelmente finas em comparação com o resto da sua circunferência, tremulavam impotentes diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era sonho. Seu quarto, apropriado para um ser humano, somente um tanto quanto pequeno demais, jazia silencioso entre as 4 familiares paredes. Em cima da mesa, sobre a qual uma coleção desempacotada de amostras de tecido estava espalhada, Samsa era um caixeiro viajante, estava pendurado o desenho que ele havia recortado de uma revista ilustrada há um tempo e colocado em uma bela moldura dourada. Era o desenho de uma mulher com um chapéu de peles e uma estola também de pele. Sentava-se ereta, erguendo na direção do espectador um regalo grosso de pelos, dentro do qual seu antebraço inteiro desaparecia. O olhar de Gregor então voltou-se para a janela. O tempo horrível, as gotas de chuva caíam audivelmente sobre o parapeito de metal, o fez ficar bastante melancólico. Talvez eu devesse ficar dormindo mais um pouco e esquecer todo este disparate, pensou. Mas isso era totalmente impraticável, pois ele estava acostumado a dormir sobre seu lado direito, e em seu estado atual não conseguia ficar nessa posição. Por mais que se jogasse sobre seu lado direito, ele sempre rolava de volta sobre as costas. Deve ter tentado 100 vezes, fechando os olhos, para não ter que ver as pernas se debatendo, e só desistiu quando começou a sentir uma ligeira dor em seu lado que nunca havia sentido antes. Meu Deus! Ele pensou, que emprego extenuante escolhi. Entra dia, sai dia, na estrada. As pressões do comércio são muito maiores do que o trabalho que acontece no escritório principal. E, além disso, tenho que lidar com os problemas de viajar, as preocupações com as conexões do trem, comida ruim e irregular, relações humanas temporárias em constante mudança e que nunca vêm do coração. Para o inferno com tudo isso! Ele sentiu uma ligeira coceira no abdômen. Deslizou lentamente sobre as costas devagar, mais para perto da cabeceira, para conseguir levantar a cabeça com mais facilidade. Encontrou a parte que coçava, que estava totalmente coberta por pontos brancos, não sabia o que pensar sobre eles, e quis sentir o lugar com uma perna, mas a retraiu imediatamente, pois o contato lhe deu a sensação de um banho frio. Deslizou de volta para a posição anterior. Este negócio de acordar cedo, pensou, deixa a pessoa estúpida. As pessoas precisam dormir. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de um harém. Por exemplo, quando retorno para a estalagem durante a manhã para anotar os pedidos necessários, estes cavalheiros estão acabando de se sentar para tomar café. Se eu fosse tentar fazer isso com meu chefe, seria demitido imediatamente. Porém, quem sabe se isso não seria ótimo para mim? Se eu não me controlasse pelo bem dos meus pais, teria me demitido há séculos. Teria ido falar com meu chefe e dito a ele exatamente o que eu penso, do fundo do meu coração. Ele teria caído da cadeira. Que estranho é sentar-se naquela cadeira e falar olhando o funcionário de cima.
O chefe tem problema de audição, então o funcionário tem que chegar bem perto dele. De qualquer forma, ainda não perdi totalmente as esperanças. Quando houver juntado o dinheiro para pagar a dívida dos pais com ele, o que deve levar mais uns 5 ou 6 anos, farei isso, com certeza. Então serei livre. De qualquer jeito, agora preciso levantar. Meu trem parte às 5 horas. Ele olhou para o relógio que tic-taqueava perto da cômoda. Meu Deus! Pensou. Eram 6h30 e os ponteiros prosseguiam silenciosamente. Eram 30 minutos depois das 6, quase 15 para as 7. Será que o alarme não havia tocado? Via-se da cama que tinha sido colocado para despertar corretamente às 4 horas. Certamente havia despertado. Sim, mas era possível dormir durante aquele barulho que fazia os móveis estremecerem? Ora, ele realmente não havia dormido um sono silencioso, mas obviamente havia dormido um sono mais profundo. Ainda assim, o que deveria fazer agora? O próximo trem partia às 7. Para pegá-lo, precisaria correr como um louco. A coleção de amostras ainda não estava embrulhada e ele não se sentia particularmente descansado e ativo. E ainda que pegasse o trem, não haveria como evitar o confronto com o chefe, porque o menino de recados da firma deveria ter esperado o trem das 5 e avisado de sua ausência há muito tempo. Ele era submisso ao chefe, sem colhões ou inteligência. Então, e se ele falasse que estava doente? Mas isso seria extremamente embaraçoso e suspeito, porque nos 5 anos de serviço, Gregor não havia ficado doente nenhuma vez. O chefe certamente viria com o médico do convênio e repreenderia seus pais por seu filho indolente e interromperia todas as objeções com os comentários do médico. Para ele, todos eram completamente saudáveis, mas preguiçosos em relação ao trabalho. Além disso, neste caso, o médico estaria totalmente errado. Além de uma sonolência excessiva, após ter dormido tanto, Gregor se sentia bastante bem. Na verdade, até mesmo estava com um belo apetite. Enquanto pensava nisso tudo, na maior pressa, sem conseguir se decidir por sair ou não da cama, o relógio mostrava exatamente 15 para as 7. Houve uma batida cautelosa na porta, próxima à cabeceira da cama. Gregor. Uma voz chamou. Era sua mãe. São 15 para as 7. Você não tem que se pôr a caminho? Aquela voz suave. Gregor ficou surpreso quando ouviu sua voz responder. Era clara e inconfundivelmente sua voz anterior, mas misturada como se por baixo a um horrível guincho irreprimível que fazia com que as palavras fossem distintas só no primeiro momento e as distorcia na reverberação de modo que não se sabia se havia escutado direito. Gregor queria responder em detalhes e explicar tudo, mas nessas circunstâncias se limitou a dizer: Sim, obrigado, mãe. Já estou me levantando. Devido à porta de madeira, a mudança na voz de Gregor não era muito perceptível do lado de fora. Então, sua mãe se acalmou com essa explicação e afastou-se. Contudo, em decorrência da curta conversa, os outros familiares ficaram sabendo que Gregor estava inesperadamente em casa, e logo seu pai veio bater em uma porta lateral fragilmente, mas com o punho. Gregor! Gregor! Chamou. O que está acontecendo? E após um tempo, chamou novamente com a voz mais alta. Gregor! Gregor! Do outro lado da porta, contudo, sua irmã bateu levemente. Gregor, você está bem?
Precisa de alguma coisa? Gregor respondeu para os dois lados. Logo estarei pronto. Esforçou-se para enunciar cuidadosamente e inserir longas pausas entre as palavras individuais, para remover qualquer coisa notável de sua voz. Seu pai voltou para seu café da manhã. Contudo, a irmã sussurrou. Gregor, abra a porta, te imploro. Gregor não tinha qualquer intenção de abrir a porta, mas parabenizou a si mesmo por sua precaução, adquirida após anos de viagens, em trancar todas as portas durante a noite, mesmo em casa. Primeiro, queria levantar-se em silêncio e sem ser perturbado, vestir-se, acima de tudo, tomar café e só depois considerar seus próximos passos, pois isso ele notou claramente. Pensar nas coisas na cama não o faria chegar a uma conclusão razoável. Lembrou que já havia sentido frequentemente uma ou outra dor ligeira na cama, talvez devido a uma posição ruim, que acabou sendo puramente imaginária quando ele levantou e estava ansioso para ver se suas atuais fantasias se dissipariam gradualmente. Que a mudança em sua voz não era nada mais do que o início de uma gripe de verdade, uma doença ocupacional de viajantes comerciais. Ele tinha certeza absoluta. Foi muito fácil jogar a coberta para o lado. Ele só precisou virar para o lado um pouco e ela caiu sozinha. Mas continuar era difícil, especialmente porque ele estava tão incomumente largo. Ele precisava de braços e pernas para se colocar em posição vertical. Ao invés destes, contudo, ele só tinha diversos membros pequenos, que mexiam-se incessantemente em movimentos muito diferentes uns dos outros e que, além disso, ele não era capaz de controlar. Se quisesse dobrar um deles, este era então o primeiro a se estender, e se ele finalmente conseguisse fazer isso com o membro que queria, neste meio tempo, todos os outros, como se deixados livres, moviam-se para todos os lados em uma agitação excessivamente dolorosa. Mas não devo ficar na cama inutilmente, disse Gregor para si mesmo. Primeiro, tentou sair da cama com a parte inferior de seu corpo, mas a mesma, para a qual ele, aliás, ainda não havia olhado e não conseguia imaginar direito, provou ser difícil demais de mexer. A tentativa transcorreu bem devagar. Depois de quase se desesperar, ele finalmente se jogou para a frente com toda a sua força e, sem pensar, escolheu a direção incorreta e bateu com tudo contra a coluna do pé da cama. A dor violenta que sentiu revelou a ele que a parte inferior de seu corpo era, naquele momento, provavelmente a mais sensível. Então, tentou tirar a parte superior de seu corpo da cama primeiro e virou sua cabeça cuidadosamente em direção à beirada. Conseguiu fazê-lo facilmente e, apesar de sua largura e de seu peso, sua massa corporal finalmente seguiu devagar a virada de sua cabeça. Mas conforme ele finalmente pôs sua cabeça para fora da cama, ao ar livre, ficou preocupado em ir mais adiante desta maneira, pois, se acabasse caindo devido a esse processo, precisaria de um milagre para impedir que machucasse sua cabeça. E não poderia ficar inconsciente de maneira nenhuma, naquele momento. Então preferiu ficar na cama. Contudo, após um esforço semelhante, enquanto estava deitado novamente, suspirando como havia feito antes, e viu de novo seus pequenos membros brigando uns com os outros, talvez até pior do que antes, e não vislumbrou qualquer chance de impor ordem sobre seus movimentos arbitrários, disse a si mesmo, novamente, que não poderia ficar na cama, e que a coisa mais razoável a se fazer deveria ser sacrificar tudo,
se houvesse a menor esperança de levantar-se da cama no processo. Naquele mesmo momento, entretanto, não deixou de se lembrar, de tempos em tempos, do fato de que reflexão calma, a mais calma das reflexões, na verdade, poderia ser melhor do que a mais confusa das decisões. Naqueles momentos, dirigia seu olhar o mais precisamente possível em direção à janela, mas, infelizmente, pouco lhe animava a névoa matinal que escondia até mesmo o outro lado da rua estreita. Já são 7 horas, disse a si mesmo, quando o despertador tocou novamente. Já são 7 e esta névoa continua. E ficou mais um pouco deitado em silêncio, respirando fracamente, como que esperando as condições normais e naturais reemergirem da total quietude. Mas então disse a si mesmo: antes das 7h30, aconteça o que acontecer, devo estar completamente fora da cama. Além disso, até então alguém do escritório chegará para perguntar de mim, porque o escritório abrirá antes das 7. E esforçou-se para balançar seu corpo todo para fora da cama em um movimento uniforme. Se permitisse cair da cama desse jeito, sua cabeça, a qual pretendia levantar bruscamente durante a queda, provavelmente sairia incólume. Suas costas pareciam ser duras. Nada aconteceria com elas em decorrência da queda. Sua principal reserva era uma preocupação com o barulho alto que a queda certamente criaria e que presumivelmente preocuparia ou até mesmo assustaria os que estavam do outro lado de todas as portas. Entretanto, precisava tentar. Enquanto Gregor estava no processo de levantar metade de seu corpo da cama, o novo método era mais um jogo do que um esforço, ele só precisava se balançar em um ritmo constante, ocorreu-lhe que isso tudo seria muito fácil se alguém viesse lhe ajudar. 2 pessoas fortes, ele pensou em seu pai e na criada, seriam mais do que suficiente. Eles só teriam que passar seus braços por debaixo de suas costas, arqueadas, para tirá-lo da cama, abaixar-se com a carga e então meramente exercer paciência e cuidado para que ele terminasse de se virar para o chão, onde suas pernas diminutas então teriam, ele esperava, um propósito. Agora, além do fato de que as portas estavam trancadas, ele deveria mesmo chamar ajuda. Apesar de todo o seu desespero, ele não conseguiu reprimir um sorriso diante da ideia. Já tinha chegado ao ponto de, balançando-se mais forte, conseguir manter seu equilíbrio com dificuldade. E em breve, finalmente, teria que decidir, pois faltavam 5 minutos para as 7h15. Naquele momento, tocaram a campainha do apartamento. É alguém do escritório, disse para si mesmo, e quase congelou enquanto seus pequenos membros só se sacudiram mais rápido. Por um momento, tudo permaneceu em silêncio. Não vão abrir, Gregor disse para si mesmo, absorvido por uma esperança absurda. Mas, é claro, como de praxe, a criada, com seus passos firmes, foi até a porta e a abriu. Gregor só precisou ouvir a primeira palavra de saudação do visitante para reconhecer imediatamente quem era: o gerente em pessoa. Porque Gregor era o único condenado a trabalhar em uma firma onde, com o menor lapso, a pessoa imediatamente atraía a maior suspeita. Eram todos os funcionários, então, todos em conjunto malandros? Não haveria dentre eles, então, nenhuma pessoa verdadeiramente dotada, devotada, que se deixasse de usar só algumas horas da manhã para trabalho do escritório? Se tornaria então anormal devido ao peso na consciência
e ficaria realmente impossibilitada de sair da cama? Não seria o suficiente deixar que um aprendiz fosse verificar se é que esse questionamento era mesmo necessário? Precisava o gerente vir em pessoa e com isso demonstrar a toda a inocente família que a investigação dessa circunstância suspeita só poderia ser confiada à inteligência do gerente? Mas, como uma consequência do estado de excitação que esta ideia causou a Gregor, do que em decorrência de uma decisão de verdade, ele se balançou com toda a força para fora da cama. Houve um baque alto, mas não um barulho de verdade. A queda foi ligeiramente absorvida pelo tapete e, além disso, suas costas eram mais elásticas do que pensava. Por esse motivo, o baque surdo não foi tão óbvio, mas ele não havia levantado a cabeça com cuidado o suficiente e a tinha batido. Virou-a, irritado e com dor, e esfregou-a no tapete. Alguma coisa caiu aí, disse o gerente, no cômodo à esquerda. Gregor tentou imaginar consigo mesmo se algo semelhante ao que estava acontecendo com ele hoje já havia acontecido em algum momento com o gerente. Pelo menos, devia-se cogitar a possibilidade. Contudo, como se para responder bruscamente a esta pergunta, o gerente deu alguns passos no cômodo ao lado com suas botas polidas rangendo. Do quarto à direita, sua irmã sussurrou para informá-lo. Gregor, o gerente está aqui. Eu sei, disse Gregor para si mesmo, mas não ousou falar alto o suficiente para que sua irmã ouvisse. Gregor, seu pai agora dizia, do cômodo à esquerda. O senhor gerente está aqui, perguntando por que você não partiu no trem de hoje cedo. Não sabemos o que dizer a ele. Além disso, ele também quer falar com você pessoalmente. Então abra a porta, por favor. Ele terá a bondade de perdoar a bagunça de seu quarto. Durante isso tudo, o gerente o chamou de forma amigável. Bom dia, senhor Sansa. Ele não está bem. Disse sua mãe ao gerente. Não está bem, acredite-me, senhor gerente. Como Gregor perderia um trem se não por isso? O jovem só tem trabalho na cabeça. Quase fica aborrecida por ele nunca sair à noite. Ele já está na cidade há 8 dias, mas ficou em casa todas as noites. Ele se senta conosco à mesa e lê o jornal em silêncio ou estuda seus cronogramas de viagem. É uma ótima diversão para ele se ocupar com um entalhe de madeira. Por exemplo, ele entalhou uma pequena moldura em 2 ou 3 noites. Você ficaria surpreso com a beleza dela. Está pendurada dentro do quarto. Você a verá imediatamente assim que Gregor abrir a porta. De qualquer maneira, fico feliz que esteja aqui, senhor gerente. Sozinhos, jamais teríamos feito Gregor abrir a porta. Ele é tão teimoso e é claro que não está bem, apesar de ter negado isso hoje de manhã. Já estou indo, disse Gregor, pausada e deliberadamente, e não se mexeu para não perder uma palavra da conversa. Minha cara senhora, não consigo entender de jeito nenhum, dizia o gerente. Espero não ser nada sério. Por outro lado, também devo dizer que nós, homens de negócio, com frequência simplesmente precisamos superar uma ligeira indisposição por motivos de trabalho. Então, o senhor gerente pode entrar para te ver agora? Perguntou seu pai impacientemente e bateu na porta novamente. Não, disse Gregor.
Um silêncio desconfortável abateu-se sobre o cômodo à esquerda. No cômodo à direita, sua irmã começou a chorar. Por que sua irmã não havia se juntado aos outros? Provavelmente tinha acabado de acordar e não havia nem começado a se vestir ainda. Então, por que estava chorando? Porque ele não estava se levantando e deixando o gerente entrar. Porque ele estava correndo o risco de perder o emprego e porque, se isso acontecesse, seu patrão incomodaria seus pais de novo com as demandas antigas. Estas, provavelmente, eram preocupações desnecessárias naquele momento. Gregor ainda estava lá e não havia nem cogitado abandonar sua família. No momento, estava deitado sobre o tapete e ninguém que soubesse de sua condição exigiria que ele deixasse o gerente entrar. Mas Gregor não seria demitido sumariamente por causa desta pequena descortesia, para a qual encontraria uma desculpa fácil e adequada mais tarde. Parecia-lhe que seria muito mais razoável que o deixassem em paz naquele momento, ao invés de perturbá-lo com choro e conversa. Mas era justamente essa incerteza que preocupava os outros e desculpava o seu comportamento. Senhor Sansa! O gerente agora gritava, com voz alteada. Qual é o problema? Está barricado em seu quarto? Responde só com sim ou com não. Está causando problemas sérios e desnecessários para seus pais e negligenciando, menciono isso só de passagem, seus deveres profissionais de forma absolutamente inédita. Falo em nome de seus pais e de seu empregador e peço, de forma bastante séria, uma explicação imediata e clara. Estou pasmado. Pensei que fosse uma pessoa calma, razoável, mas agora parece que quer repentinamente pavonear-se com seus humores estranhos. O chefe me indicou esta manhã uma possível explicação para a sua negligência, pertinente à coleta do dinheiro confiado a você há algum tempo. Mas, na verdade, quase que dei a ele minha palavra de honra de que essa explicação não poderia ser correta. Contudo, agora vejo sua teimosia inimaginável e estou perdendo todo o desejo de te defender. Originalmente, pretendia mencionar tudo isso a você de forma privada, mas, já que me está fazendo perder tempo aqui inutilmente, não sei por que a questão não deveria ser do conhecimento de seus pais. Sua produtividade também tem sido muito insatisfatória recentemente. Claro, não é a época do ano adequada para se conduzir negócios excepcionais, reconhecemos isso. Mas não existe uma época do ano em que não se conduza nenhum negócio, Sr. Sansa. Tampouco existirá. Mas, senhor gerente, exclamou Gregor, desesperado e em sua agitação, esquecendo-se de todo o resto. Abrirei a porta agora mesmo. Nesse instante. Uma ligeira indisposição, uma tontura, me impediram de levantar. Ainda estou deitado na cama, mas agora já estou me sentindo bem novamente. Estou no processo de levantar-me. Só tenho um pouco de paciência. As coisas estão indo tão bem quanto imaginei. Mas está tudo bem. Como isso pode acabar com a pessoa rapidamente? Logo ontem estava tudo bem comigo. Meus pais certamente sabem disso. Na verdade, ontem à noite mesmo tive uma pequena premonição. As pessoas devem ter percebido isso em mim, porque não relatei isso ao escritório. Mas as pessoas sempre pensam que superarão uma doença sem ter que ficar em casa. Gerente, seja gentil com meus pais. Não há qualquer base para as críticas que está fazendo contra mim.
e ninguém nunca me disse uma palavra sobre isso. Talvez o senhor não tenha lido os últimos pedidos que despachei. Além disso, agora estou indo para as minhas viagens no trem das 8 horas. Essas horas de descanso me fortaleceram. Senhor gerente, não precisa ficar aqui. Logo estarei no escritório em pessoa. Por favor, faça gentileza de dizer isso e prestar meus respeitos ao chefe. Enquanto Gregor deixava tudo isso escapar, sem nem mesmo ter consciência do que estava dizendo, andava em direção à cômoda sem esforço, provavelmente devido à prática que havia adquirido na cama, e tentava se apoiar nela para se levantar. Na verdade, queria abrir a porta, queria muito se deixar ser visto e falar com o gerente. Estava ansioso por ver o que os outros, que perguntavam por ele, diriam ao vê-lo. Se ficassem surpresos, Gregor não seria mais responsável e poderia acalmar-se. Mas, se aceitassem tudo sem protestar, não teria motivo para se exaltar, e se pusesse a caminho, poderia mesmo estar na estação em torno das 8 horas. De primeira, escorregou algumas vezes da cômoda lisa, mas finalmente deu um último impulso e pôs-se de pé ao lado dela. Não tinha mais nenhuma consciência das dores na parte inferior de seu corpo, por mais que latejassem. Deixou-se cair contra as costas de uma cadeira próxima, no encosto da qual se segurou com seus membros finos. Ao fazer isso, controlou-se e permaneceu em silêncio, pois podia ouvir o gerente falar. Entendeu alguma coisa? O gerente perguntou aos pais. Ele está se fazendo de bobo? Pelo amor de Deus! Exclamou a mãe, já em lágrimas. Talvez ele esteja muito doente e o estamos perturbando. Gretchen! Gretchen! Gritou àquela altura. Mãe? Chamou a irmã do outro lado. Estavam se ouvindo de ambos os lados do quarto de Gregor. Precisa ir ao médico imediatamente. Gregor está doente. Corra para o médico. Já o ouviu falar? Era a voz de um animal, disse o gerente, notavelmente quieto em comparação com os gritos da mãe. Ana! Ana! Gritou o pai no corredor que levava à cozinha, batendo palmas. Vá buscar um chaveiro imediatamente. As duas jovens já estavam se apressando pelo corredor com as saias silvando, como sua irmã havia se vestido tão rapidamente, e abriram de supetão a porta do apartamento. Não se ouviu a porta fechar. Provavelmente a haviam deixado aberta, como de costume em um apartamento onde uma tragédia tenha acontecido. Entretanto, Gregor havia se acalmado bastante. Tudo bem, as pessoas não compreendiam mais o que ele dizia, apesar de que suas palavras pareciam claras o suficiente para ele, mais claras do que antes, talvez, porque seus ouvidos haviam se acostumado a elas. Mas, pelo menos, as pessoas agora sabiam que não estava tudo bem com ele e estavam preparadas para ajudá-lo. A confiança com que os primeiros arranjos haviam sido feitos o fez se sentir bem. Se sentiu incluído novamente no círculo da humanidade e estava esperando, do médico e do chaveiro, sem fazer muita diferença entre um e outro, resultados esplêndidos e surpreendentes. Para que sua voz estivesse a mais clara possível para a conversa crucial que era iminente, tossiu um pouco e certamente preocupou-se em fazê-lo de forma bastante discreta, visto que era possível que mesmo este barulho soasse diferente de uma tosse humana. Não confiava mais em si mesmo para decidir mais alguma coisa. Entretanto, enquanto isso, o cômodo ao lado havia ficado bastante quieto. Talvez seus pais estivessem sentados à mesa com o gerente sussurrando. Talvez estivessem todos encostados na porta, ouvindo.
Gregor impeliu-se devagar em direção à porta com a ajuda da cadeira e a abandonou ao chegar lá. Se jogou contra a porta, se endireitou de encontro a ela, as palmas de seus pequeninos membros tinham um troço grudento, e descansou lá por um momento, devido a seu esforço. Então, tentou girar a chave na fechadura com a boca. Infelizmente, parecia que ele não tinha dentes de verdade. Como então pegaria a chave? Mas, para compensar, sua mandíbula era naturalmente bastante forte. Com sua ajuda, ele conseguiu mexer a chave e não percebeu que estava obviamente causando algum dano a si mesmo, pois um fluido marrom saía de sua boca, derramava-se sobre a chave e caía ao chão. Escute um momento, disse o gerente no quarto ao lado. Ele está virando a chave. Para Gregor, isso era um grande estímulo, mas eles todos deveriam ter exortado a ele, inclusive seus pais. Vamos, Gregor, eles deveriam ter gritado. Continue trabalhando na fechadura. Imaginando que todos os seus esforços estavam sendo observados em suspense, mordeu freneticamente a chave com toda a força que conseguiu invocar. Conforme a chave virava ainda mais, ele dançava ao redor da fechadura. Agora estava se mantendo reto somente com sua boca e precisava segurar-se na chave ou então a pressionar com todo o seu peso de seu corpo conforme necessário. O barulho inconfundível da lingueta se abrindo fez com que Gregor voltasse a si. Respirando profundamente, disse ele para si mesmo. Então, não precisarei de chaveiro. E apoiou a cabeça na maçaneta para abrir a porta completamente. Por ter sido obrigado a abrir a porta desta forma, ela já estava bem aberta, sem que ele estivesse de fato visível. Primeiro, teve que contornar a porta com bastante cuidado, é claro, pois não queria cair de costas justo na entrada do quarto. Continuava preocupado com este movimento difícil e não teve tempo para prestar atenção a mais nada, quando ouviu o gerente exclamar alto. Oh! Soou como o vento sibilante, e agora o via, o mais próximo da porta, levando a mão à boca aberta e afastando-se lentamente, como se uma força constante invisível o estivesse empurrando para longe. Sua mãe, apesar da presença do gerente, ela estava lá de pé, com os cabelos espetados, ainda desalinhados da noite, retorcendo as mãos, olhava para seu pai. Deu então 2 passos em direção a Gregor e desabou, bem no meio de suas saias espalhadas ao redor dela, seu rosto em direção ao peito, completamente escondido. Seu pai fechou o punho com uma expressão hostil, como se quisesse empurrar Gregor de volta para o quarto, e então olhou em dúvida ao redor da sala, cobriu os olhos com as mãos e chorou de tal forma que fez seu peito largo estremecer. Neste momento, Gregor não deu um passo em direção à sala, mas inclinou seu corpo de dentro do quarto contra a outra parte da porta dupla, que continuava firmemente fechada, de forma que só metade de seu corpo estava visível, assim como sua cabeça, dobrada para o lado, com a qual espiou os outros. No meio tempo, o dia havia ficado muito mais claro. Claramente destacada no outro lado da rua estava uma parte de um prédio enorme, cinza escuro. Era um hospital, com suas severas janelas espaçadas regularmente pontilhando a fachada. A chuva ainda caía, mas só em gotas grandes e individuais, visível e firmemente jogadas uma a uma contra o solo. Os pratos do café da manhã estavam empilhados ao redor da mesa porque, para seu pai, o café era a refeição mais importante do dia, que ele prolongava por horas lendo diversos jornais. Diretamente do outro lado, na parede oposta,
estava pendurada uma fotografia de Gregor, da época de seu serviço militar. Era uma foto sua como tenente, em que ele, sorrindo e livre de preocupações, com a mão na espada, exigia respeito por seu porte e uniforme. A porta para o hall de entrada estava entreaberta, e visto que a porta do apartamento também estava aberta, dava para enxergar o corredor do andar e o início da escada de acesso. Agora, disse Gregor, plenamente consciente de que era o único que havia mantido a compostura, me vestirei imediatamente, embalarei a coleção de amostras e sairei. Permitirão que eu me ponha a caminho, certo? Veja, senhor gerente, não sou obstinado e estou disposto a trabalhar. Viajar é exaustivo, mas eu não conseguiria viver sem. Aonde está indo, seu gerente? Para o escritório? Mesmo? Relatará tudo o que aconteceu de forma verdadeira? Uma pessoa pode ficar incapacitada para trabalhar momentaneamente, mas este é precisamente o melhor momento para se lembrar de suas conquistas anteriores e considerar que mais tarde, depois que os obstáculos tenham sido superados, a pessoa trabalhará com ainda mais afinco. Devo muito ao chefe. Você sabe disso muito bem. Por outro lado, estou preocupado com meus pais e minha irmã. Estou com um probleminha, mas sairei dessa novamente. Não torne as coisas mais difíceis para mim do que já estão. Fale em minha defesa no escritório. As pessoas não gostam de caixeiros viajantes. Eu sei disso. Acham que ganham rios de dinheiro e que levam vidas de luxo. As pessoas não têm qualquer motivo específico para analisar esse julgamento mais claramente. Mas você, senhor gerente, tem uma expectativa melhor sobre as interconexões do que as outras pessoas. E uma perspectiva melhor ainda, e te digo isso em absoluta confidencialidade, do que o próprio diretor, que em sua capacidade de empregador pode deixar que seu juízo cometa erros eventuais às custas de um funcionário. O senhor também bem sabe que o caixeiro viajante que fica fora do escritório quase o ano todo pode facilmente se tornar vítima de fofocas, coincidências e reclamações sem embasamento do que é impossível que se defenda, visto que na maior parte do tempo ele não fica sabendo de nenhuma dessas coisas e quando fica é só quando está exausto após ter terminado uma viagem e sente seu próprio corpo em casa as consequências negativas que não podem ser inteiramente exploradas até suas origens. Senhor gerente, não saia sem me dizer ao menos uma palavra reconhecendo que estou com um pouco de razão. Porém, nas primeiras palavras de Gregor, o gerente já havia virado as costas e agora voltava-se para Gregor por cima dos ombros trêmulos, com os lábios franzidos. Durante o discurso de Gregor, ele não havia ficado quieto nem por um instante, mas se movido em direção à porta, sem tirar os olhos de Gregor, mas bem gradativamente, como se houvesse uma proibição secreta contra sair da sala. Já estava no hall de entrada e, após um movimento repentino com o qual ele finalmente tirou seu pé da sala, seria de se pensar que lhe havia queimado a sola do sapato. No hall, contudo, esticou o braço esquerdo em direção à escada, como se algum alívio extraordinário lá o aguardasse. Gregor percebeu que não poderia de forma alguma deixar que o gerente fosse embora nesse estado de espírito, especialmente se quisesse que seu cargo na empresa não fosse colocado em risco. Seus pais não compreendiam tudo isso muito bem. Ao longo dos anos, haviam desenvolvido a convicção de que Gregor estava estabelecido na firma de forma vitalícia e, além disso, tinham tanto o que fazer com seus problemas atuais que eram alheios a qualquer presciência. Mas Gregor tinha essa presciência. O gerente devia ser parado, acalmado, convencido e, finalmente, persuadido. O futuro de Gregor e sua família dependia inteiramente disso. Se ao menos sua irmã estivesse lá, ela era esperta. Já havia chorado enquanto Gregor estava deitado em silêncio de costas. E o gerente, que tinha uma predileção pelas damas, certamente se deixaria guiar por ela. Ela teria fechado a porta do apartamento e o persuadido a não fugir pelo hall. Mas sua irmã não estava ali. Gregor precisaria lidar com isso pessoalmente.
sem pensar que ele ainda não sabia nada sobre a sua atual capacidade de se mover e sem cogitar que sua fala, possivelmente, na verdade, provavelmente, não havia sido compreendida novamente, afastou-se do batente da porta, passou pela abertura e fez menção de ir até o gerente, que já estava apertando o corrimão com ambas as mãos no patamar das escadas de uma maneira ridícula. Porém, enquanto procurava algo para se segurar, com uma pequena exclamação, Gregor imediatamente caiu sobre suas inúmeras perninhas. Tão logo isso aconteceu, ele sentiu pela primeira vez naquela manhã um bem-estar físico geral. Os pequenos membros tinham um solo firme sob eles. O obedeceram perfeitamente. Ele percebeu para sua alegria e esforçaram-se para carregá-lo na direção que queria. Ele logo acreditou que a melhoria definitiva de todo o seu sofrimento estava imediatamente a seu alcance. Mas no exato momento em que ele estava no chão, sacudindo-se de forma contida, bem perto e diretamente à frente de sua mãe, que aparentava estar totalmente desacordada, ela repentinamente se pôs de pé, com os braços abertos e os dedos estendidos, e exclamou: Socorro! Pelo amor de Deus, socorro! Inclinou a cabeça para baixo, como se quisesse enxergar Gregor melhor, mas correu desatinadamente na direção oposta, contradizendo o gesto, esquecendo-se de que atrás dela estava a mesa com todos os pratos. Ao chegar na mesa, sentou-se pesadamente sobre ela, como que distraída, e não pareceu notar de forma alguma que, ao seu lado, o café estava se derramando sobre o tapete em um fluxo contínuo que saía do grande bule tombado. Mãe, disse Gregor baixinho e olhou em sua direção. O gerente havia momentaneamente sumido de sua mente, em contraste ao ver o café que escorria, e não conseguiu se conter e fechou a mandíbula no ar algumas vezes. Nisso, sua mãe começou a gritar novamente, saiu correndo de perto da mesa e desabou nos braços de seu pai, que corria na direção dela. Mas Gregor não tinha tempo para seus pais. O gerente já estava nas escadas. Com o queixo na altura do corrimão, o gerente olhou para trás uma última vez. Gregor começou a se mexer para tentar alcançá-lo, mas o gerente deve ter suspeitado de algo, que saltou sobre alguns degraus e desapareceu ainda gritando: "Ah!" O som ecoou pela escada inteira. Agora, infelizmente, a fuga do gerente parecia ter confundido completamente seu pai, que antes tinha tido estado relativamente calmo. Pois, ao invés de correr ele mesmo atrás do gerente, ou pelo menos não impedir Gregor de persegui-lo, agarrou com a mão direita a bengala do gerente que ele havia deixado para trás, junto com o chapéu e, sobretudo, sobre uma cadeira. Com a mão esquerda, seu pai pegou um grande jornal da mesa e, batendo os pés no chão, começou a afugentar Gregor de volta para o quarto, balançando a bengala e o jornal. Nenhum pedido de Gregor foi de alguma valia. Nenhum pedido teria sido, ao menos, compreendido. Por mais que ele inclinasse a cabeça respeitosamente, seu pai simplesmente batia os pés com ainda mais força. Do outro lado do cômodo, sua mãe havia aberto uma janela, apesar do tempo frio, e, inclinando-se para a frente com as mãos no rosto, colocou a cabeça para fora. Entre o beco e as escadas, uma forte corrente de vento surgiu, as cortinas da janela esvoaçando, os jornais sobre a mesa voando e as páginas soltas caindo ao chão. O pai avançava implacavelmente, sibilando como um louco. Gregor não tinha prática alguma de andar para trás. Movia-se bastante vagarosamente. Se ao menos ele tivesse podido se virar, teria ido para seu quarto imediatamente, mas estava com medo de tornar seu pai impaciente devido ao longo processo de se virar,
e a cada momento enfrentava a ameaça de receber um golpe mortal nas costas ou na cabeça da bengala nas mãos de seu pai. Finalmente, Gregor não teve outra opção, pois percebeu, para seu horror, que ainda não conseguia manter a direção ao andar de costas. Então, começou, em meio a olhares ansiosos na direção do pai, a virar-se o mais rápido que podia, apesar de, na verdade, ser bastante vagarosamente. Talvez seu pai tenha percebido suas boas intenções, pois não interrompeu Gregor durante esse movimento, e sim, com a ponta da bengala, à distância, até mesmo direcionou aqui e acolá seu movimento de rotação. Se ao menos o seu pai não ficasse sibilando insuportavelmente, isso fez com que Gregor perdesse totalmente a cabeça. Já havia se virado quase que completamente quando, sempre com o sibilo no ouvido, cometeu um erro e virou-se de volta um pouco. Mas quando finalmente conseguiu colocar a cabeça na frente da abertura da porta, ficou claro que seu corpo era largo demais para ir adiante. Naturalmente, seu pai, naquele estado mental, não teve a ideia de abrir a outra parte da porta dupla um pouco para criar uma via adequada para que Gregor passasse. Seu único pensamento fixo era de que Gregor precisava entrar em seu quarto o mais rápido possível. Nunca teria permitido as preparações elaboradas que Gregor precisava para se orientar e assim talvez passar pela porta. Pelo contrário, como se não houvesse obstáculo e com um barulho peculiar, agora instava Gregor a ir para a frente. Atrás de Gregor, o som não era mais como a voz de um único pai. A situação havia deixado de ser uma piada e Gregor forçou-se a todo custo a passar pela porta. Um lado de seu corpo estava levantado. Ficou parado em um ângulo na abertura da porta. Seu flanco estava dolorido por raspar no batente. A porta branca ficou marcada por manchas feias. Logo, entalou definitivamente e não teria sido capaz de se mexer mais sozinho. As minúsculas pernas de um lado estavam balançando penduradas no ar, e as do outro lado estavam prensadas dolorosamente contra o chão. Então, seu pai deu-lhe um empurrão por trás, libertando-o, e ele rastejou, sangrando severamente, bem para o interior de seu quarto. A porta foi fechada com a bengala e tudo finalmente ficou em silêncio.